Rodrigo dos Santos é pastor e fundador da Por Amor Church na cidade de Lausanne, na Suíça. É também bacharel em Teologia pela FATEBAP, analista comportamental pelo IBC e formado em Serviço e Administração pela EPCN na Suíça. Rodrigo é casado com Jéssica e pai de 2 filhos. Receba agora o pastor Rodrigo dos Santos. Aleluia! Graça e paz, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Graça e paz para os mais tradicionais. A paz do Senhor. Que alegria de estar aqui em mais uma conferência da Rede Inspire. É uma alegria muito grande para mim, para minha casa. Quero agradecer, louvar a Deus pela vida do pastor Vinícius, a pastora Tainá. Toda a equipe da Rede Inspire que está executando um trabalho tão lindo. Está lindo demais a conferência, não está? Está maravilhoso, glória a Deus por isso. Quero também aqui louvar a Deus pelos amigos que estamos revendo, pelos novos amigos que estamos fazendo, porque a Rede Inspire não é simplesmente receber uma palavra, mas se conectar e fazer aliança com outras pessoas. E estar aqui conhecendo outros pastores que está carregando, a graça e o privilégio, de pregar o evangelho da transformação, da salvação, para mim é uma alegria enorme. E eu estou muito, muito feliz aqui. Grato a Deus pela vida do pastor Carlito Paes, pastora Leila, pelo convite, pela confiança do altar, pastor Lierte, porque não é fácil. E eu sou imensamente grato pela vida dele, que tem nos inspirado grandemente, que tem nos encorajado, que tem nos aconselhado. O pastor Carlito Paes, para a gente, tem sido um pai, um amigo, e eu sou imensamente grato. Estou aqui também com a minha família biológica, o meu primeiro ministério, que é a minha casa, a minha família, minha esposa Jéssica, minha filha Isabela, e o ano passado era só nós 3. Porém, esse ano a família já cresceu, e hoje nós temos ali o Pietro, que tem 3 meses de idade, e estamos aí a família toda, e aí também estamos com a nossa família espiritual, que me alegra muito. Nós estamos aqui com 10 pessoas nos acompanhando ali da Suíça, de Lausanne, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria que você aplaudisse também ao Senhor pela tua vida que tem servido no reino, alcançado vidas, expandido o reino de Deus neste continente e fora dele. Aleluia! Vamos lá. Não? Ok. Como vocês viram, eu sou o pastor Rodrigo. Estamos ali na cidade de Lausanne, na Suíça. E eu acredito que eu sou o pastor mais novo que está pregando aqui na conferência. E também a igreja mais nova. A nossa igreja vai completar 2 anos apenas. E eu estou muito feliz porque Deus tem gerado frutos e frutos que têm inspirado outras igrejas. Quando o pastor Lierte estava ministrando aqui, falando das nações, eu me alegrei muito porque a nossa igreja é uma igreja que não é para brasileiros. Nós não estamos fora do Brasil para edificar uma igreja para brasileiros, mas uma igreja para as nações. Jesus não morreu somente para os brasileiros, ele morreu para o suíço, o francês, o espanhol, o português, e nós precisamos alcançar cada nação para Jesus. E o nosso papel ali em Lausanne está sendo assim incrível demais. Depois nós vamos ter um vídeo que vamos passar para vocês no final da minha mensagem. E a nossa igreja hoje conta com 8 nacionalidades diferentes. Isso é um milagre de Deus, Nós batizamos no último batismo um italiano bruto de uns 60 anos. Para converter um italiano de 60 anos, querido, é só Jesus mesmo, Então, assim, estou muito feliz pelos portugueses que estão lá, os cabo-verdianos, angolanos, suíços, franceses. Temos gente de Guadalupe, temos um agora que é uma mistura de português com iugoslavo. Então, estou muito, muito feliz com tudo que nós estamos vivendo ali naquele lugar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero fazer uma oração, em seguida eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração, que é acerca das 5 conexões necessárias de um pastor e um líder. Feche seus olhos. Pai,
eu oro agora neste momento, junto com os teus filhos, junto com esses líderes, esses pastores, e pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, fale conosco mais uma vez. Que nós possamos, Pai, sair daqui desta conferência, não a mesma pessoa que chegamos, mas capacitados, instruídos, alinhados com aquilo que os céus têm para as nossas vidas. Eu te glorifico, Deus, porque o Senhor nos trouxe com propósito e com certeza sairemos daqui para edificar uma igreja mais saudável, uma igreja com uma visão mais ampla, alcançando os nativos e as nações que estiverem na nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sopra o Teu Espírito Santo em nosso meio e nos capacite cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tirar o meu retorno. Meu Deus. Toca lá no técnico de som. Nós vivemos em uma era de conexões. Estamos constantemente conectados com muitas coisas e principalmente com o mundo digital e virtual. Acredito que você que veio de outro país, você está aqui, mas a primeira coisa que você procurou foi uma internet. Para não ficar sem. Por quê? Porque você quer estar conectado com o mundo digital, o mundo virtual. E nós, líderes e pastores, precisamos entender que existem conexões desnecessárias no nosso ministério. Conexões que roubam a nossa energia, que roubam a nossa força, que nos tira do propósito de Deus. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para nos conectarmos e não ficarmos sozinhos. Porém, precisamos definir quais são as conexões necessárias e vitais para o ministério. Por quê? Porque quando vemos a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, verso 18, a parte A, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Todos nós, líderes e pastores, nós enfrentamos praticamente os mesmos desafios, independente do país que você está pastoreando. A Bíblia que você prega nos Estados Unidos, na Alemanha, na Irlanda, na Suíça, é a mesma que prega em Portugal, no Brasil. O mesmo Deus que nos chamou para pastorear nas nossas cidades, é o mesmo Deus que está suprindo tudo aquilo que nós precisamos. E os desafios são muito parecidos. Um grupo de pesquisa chamada Barna Group, nos Estados Unidos, chegou a um levantamento, a uma pesquisa, comprovando que 65% dos pastores sentiram-se isolados e solitários em algum momento da sua vida. Eu não sei se tem alguém que entra nesses 65%, mas eu já me senti assim. A mesma pesquisa revela que somente 35% dos pastores e líderes recebem um suporte, uma cobertura de uma rede de pastores, onde eles têm ali a oportunidade de compartilhar os seus desafios, as suas lutas, e não caminhar sozinho. Eu me vejo nesses 35%. Por quê? Porque nós somos tentados todos os dias a viver uma vida sozinha, porque todo líder, todo pastor, muitas das vezes se encontra só. Mas eu quero dizer para você que a Rede Inspira é um presente de Deus para as nossas vidas, nos conectando com outros pastores, outros líderes, e com isso você não tem a necessidade mais de caminhar sozinho, mas se conectar com pessoas que têm a mesma visão do reino de Deus para a tua vida. Quando nós conseguimos compreender acerca disso, precisamos trazer clareza que a solidão, ela traz muitos riscos para os nossos ministérios. E nós, quando começamos a Pura Amor Church, eu disse para minha esposa, nós não podemos cometer o erro de muitos pastores, que é de se isolar e se meter dentro de uma bolha, sem se relacionar com outros. Porque a solidão traz riscos para a nossa vida e o nosso ministério. O primeiro risco que eu destaco é que a solidão provoca em nós o risco de não receber o cuidado e incentivo necessário. Pastor também precisa ser pastoreado. Pastor também precisa
ser amado, pastor também precisa ser ouvido. E nós, quando nos isolamos, nós corremos o risco de não receber o cuidado e incentivo necessário. O segundo risco é que nós não somos confrontados. E de não ser confrontados, corremos grandes riscos na nossa jornada ministerial. Embora quem é casado é confrontado quase todos os dias pela esposa. Às vezes eu chego em casa com aquela palavra, minha esposa olha para mim, com aquela cara, eu falo, o que você vai falar? Não gostei. Somos confrontados dentro de casa, por quê? Porque nós sabemos da pessoa que está caminhando no mesmo propósito, na mesma visão, e ela sempre me traz os alertas, não faça mais isso. E quando nós temos conexões com pastores, amigos, mentores, eles têm o papel também de nos confrontar. Eu tenho amigos que me apontam e dizem assim, Rodrigo, não faça mais isso. Rodrigo, não é este caminho a ser tomado. E nós precisamos constantemente entender que não devemos caminhar sozinhos. O terceiro risco é de tomar decisões erradas. Todas as decisões que eu vou tomar, primeiro eu pergunto para pelo menos 3 a 5 pastores, mentores, amigos. E pergunto, olha, eu estou com essa situação, estou com isso. Semana passada eu realizei a primeira cerimônia fúnebre, eu escrevi para o pastor Carlito. Meu coração estava apertado, falei, nunca fiz isso, ainda mais na Suíça. Como que vai ser? E para piorar em francês. O pastor Carlito me respondeu, um outro pastor me respondeu. E aquilo lá foi acalmando o meu coração, me dando direção para tomar as decisões mais certas possíveis. O outro risco é que a pessoa que está sozinha, ela está separada da realidade. Ela olha para dentro da igreja dela, ela acha que aquilo ali é o reino de Deus. Ela acha que a verdade que ela prega absoluta é aquela ali e acabou. Que quando ela olha uma igreja que está trabalhando numa visão diferente da dela, ela acha que é uma igreja antibíblica. Eu quero dizer para você que o reino de Deus ele é muito maior do que a tua igreja. O reino de Deus vai além das paredes da congregação que você está pastoreando. O outro risco é que não cresce e não aprende. Toda pessoa isolada, ela acredita, como foi dito aqui hoje cedo, ela acredita que já sabe tudo. Nem todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem algo para aprender. E aprendemos constantemente. E nem todo mundo é burro demais que não tenha nada para ensinar. Nós precisamos nos conectar com pessoas para que nós possamos aprender a caminhar dentro do propósito de Deus. Algo que eu e você precisamos observar que Deus, Ele nunca esteve sozinho. E se nós somos a imagem e semelhança dEle, nós também precisamos entender que temos a necessidade de nos conectar com pessoas. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele escolheu pessoas para caminhar com Ele. E por que nós somos tão egoístas, egocêntricos, que achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto? Nós precisamos entender que aquilo que Deus nos chamou para ser, para realizar, é impossível realizar sozinho. Precisamos ter conexões vitais, pessoas que vão agregar valores no nosso ministério, na nossa vida, na nossa igreja, e com certeza o seu ministério não vai falir tão cedo. O pastor Carlito Paes cita a frase que todos nós conhecemos, ninguém faz nada grande sozinho, se fizer não é grande. E nós, como igreja, como líderes, pastores, nós precisamos aprender acerca disso. Com isso eu quero compartilhar contigo 5 conexões necessárias de um líder. Primeiro, todo líder e pastor tem que ter conexão com Deus. Pastor Rodrigo, mas isso não seria o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Porque título não é sinônimo de relacionamento com Deus. Título não é sinônimo que eu tenho uma conexão com Deus. Você pode carregar um título, mas talvez você já deixou a presença dele há muito tempo. Eu preciso me conectar com Deus. João 15:5 diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O fruto que vivemos na nossa igreja não vem da gente, vem da videira que nós estamos enxertados e conectados. Uma igreja que carrega a presença de Deus é uma igreja que cresce de uma maneira saudável. No ano de 2023, nós tivemos 40 novos começos na nossa igreja. Pastor Rodrigo, só isso para uma igreja que nasceu agora é um milagre de Deus. Nós precisamos entender que as pessoas estão vindo, ouvindo da palavra, sendo salvas. Por quê? Porque é uma conexão com Deus e é Deus quem está dando o crescimento para a sua obra. Existem muitos líderes e pastores que estão observando outras igrejas e tentando copiar uma visão, tentando copiar um modelo diferente. Eu quero dizer para você que todo pastor e líder tem que ter uma conexão com Deus, pois só Ele pode dar a visão que a tua igreja precisa. A igreja da cidade é um modelo fantástico, mas não tem como eu aplicar a visão que o pastor Carlito tem, porque ele recebeu para a igreja dele. Nós estamos em cidades diferentes, com povos diferentes, com uma visão recebida de Deus, e somente através de uma conexão com Ele, eu posso viver a visão e a missão que Ele tem para a minha vida. Charles Spurgeon diz a seguinte frase: a oração é a engrenagem que move o motor do Evangelho. Através da conexão com Deus, nós vamos viver coisas extraordinárias no reino. A questão é que muitos de nós começamos o ministério conectados com Deus. Oramos como se nunca tivéssemos orado. Lemos a Bíblia de uma tal maneira que a gente fala, todo ano eu li a Bíblia inteira. Nos consagramos vários dias no mês. Mas conforme vai passando a jornada do ministério, parece que muitas coisas vão nos conectando e nos desconectando de Deus, a ponto da gente orar menos, ler menos a palavra, nos consagrarmos menos, entendendo que a obra que Deus me deu, sou eu que tenho que fazer, querido, a igreja é de Deus. Eu preciso me conectar com aquele que é o dono da obra. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, tem vários exemplos de pessoas que começaram muito bem, mas no meio da jornada, eles perderam a conexão com Deus. Um outro grupo de pesquisa, chamado Lifeway, lá nos Estados Unidos, mostra que 3% dos pastores afirmam estar extremamente estressados e 90% se sentem fatigados e exaustos ao Eu fiz a pergunta para Deus, Senhor, qual que é um dos motivos por isso? O que Deus falou no meu coração foi o seguinte: todo pastor e todo líder é tentado a se conectar mais com o problema ministerial do que com Deus. Quase todos nós aqui temos o aluguel do mês para pagar. Quase todos nós aqui enfrentamos pessoas que estão deixando de vir na nossa igreja. Quase todos nós aqui estamos enfrentando a obra com poucos obreiros, poucos voluntários, poucas pessoas servindo conosco. E muitas das vezes nós somos tentados constantemente a nos conectar mais com os problemas do que com Deus. E quando nós observamos isso, nós acabamos deixando Deus de lado e nos ocupando tanto com as preocupações. E tudo que eu e você precisamos entender é o que Tiago escreve, 4:8, parte A. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando vemos que os pastores e líderes estão extremamente estressados, é porque eles já não estão mais carregando o fardo de Deus. Eles estão carregando seu próprio fardo. A obra de Cristo não é pesada. É pesada quando deixamos Deus para carregar o nosso fardo. Sansão começou muito bem, mas terminou muito mal. Se Abraão, que ouviu uma voz de Deus dizendo assim, suba, entrega o seu filho para mim, se na caminhada, subindo a montanha, ele tivesse perdido a conexão com Deus, ele teria sacrificado o seu ministério. Nós precisamos entender que a conexão com Deus ela é necessária constantemente para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para o nosso ministério.
No início do nosso ministério, da nossa igreja, o nosso aluguel ainda era barato, 400 francos o dia. Baratinho, né? E eu cheguei em casa, fui fazer a contabilidade do que entrou 230 e poucos francos. E comigo eu falei, Deus, não vai dar nem para pagar o aluguel do dia. E deu aquela tristeza, aquela preocupação, e eu fui dormir. No dia seguinte, levantei, fui trabalhar. E voltando do trabalho, 5:30 da tarde, cheguei em cima da minha mesa do escritório, tinha um envelope escrito à mão, uma letra bem complicada de leitura. E eu pedi para minha esposa, o que é isso? Ela falou, estava na caixa de correio. Eu peguei aquele envelope, abri, tinha uma carta, e eu fui ler a carta. E a carta estava escrita assim, Pastor Rodrigo, Deus me incomodou de madrugada, não me deixou dormir, pediu para mim vir aqui trazer esse dinheiro para você, mas não é para a igreja, é para você. E ele disse para mim não dizer quem é. E saiba, não é para o seu ministério. Eu estava com o meu aluguel de casa próprio atrasado. A Suíça, para quem conhece um pouco, né, ela é cara e cara mesmo. Então, meu aluguel lá era 1.900. Quando abri o envelope, li a carta, tinha um dinheiro dentro do envelope. Eu falei, nunca vi anjo entregar dinheiro na caixa de correio, agora eu tenho. E eu fui contar. E o valor que tinha era 1.600 francos, seria o aluguel da igreja do mês. Mas Deus falou, não é para a igreja, é para você. Para mostrar que eu estou cuidando da obra, estou cuidando de você. E Deus me deu uma lição naquele dia, e aquilo, eu carrego isso comigo e digo, toda vez que aparece um problema, eu falo, Deus, eu vou dormir, porque a igreja é tua. O Senhor que se vira com os problemas dela. Porque eu preciso estar conectado com Ele. Quando eu me conecto com os problemas, eu acabo esquecendo da minha conexão com Deus, e eu não posso permitir isso. A segunda conexão, precisamos ter conexões com mentores. Assim como Josué teve Moisés, Timóteo teve Paulo. E nós também precisamos ter mentores. Nós precisamos de pessoas que nos orientem constantemente. Provérbios capítulo 15, verso 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. John Maxwell diz a seguinte frase, os mentores são passarelas para o nosso futuro. Eu tenho alguns pastores que considero como meus mentores e não são somente brasileiros. Eu tenho um suíço também. Eu tenho um pastor que ele pastoreia uma igreja de 60 anos. Na semana passada eu disse para ele, eu estou com uma dificuldade, fazer a cerimônia fúnebre, nunca fiz, e eu sei que o senhor tem bastante experiência nisso. Porque na época do Covid, a igreja dele, tudo de idade, ele fez muito cerimônia. E ele falou, não, tudo bem. Ele me ligou, ele ficou 40 minutos comigo para me instruir. Todas as vezes que preciso de algo, eu entendo que existem mesas que a gente precisa se assentar para aprender. Ninguém pode se levantar para ensinar se não sentou para aprender primeiro. Existem pessoas que mal sentaram, já querem ensinar aquilo que nunca aprenderam de uma forma que não existe. Nós precisamos, queridos, se assentar. Existem duas mesas e uma é do aprendizado. Durante toda a minha vida eu aprendi a aprender. E eu não me canso disso. No início da nossa igreja, antes de iniciar, a gente investiu em uma mentoria de igrejas que só existia para igrejas, mas a gente ainda não era uma igreja. Nós filiamos na Rede Inspire antes mesmo de ter a igreja, nós estávamos na sala de casa. Por quê? Porque eu disse para minha esposa, eu falo para todo mundo, nós precisamos aprender constantemente, e para isso nós precisamos ter mentores. Você precisa ter um Jetro na tua vida.
aquele que vai te dar conselhos para aliviar a carga do teu ministério. Você precisa ter Natan na tua vida, aquele que vai apontar na tua cara e dizer, está errado, é pecado, conserta o erro. Nós precisamos de pessoas que estão nos instruindo constantemente. Aristóteles disse a seguinte frase: o homem solitário é uma besta ou é um deus? Por quê? Porque ele se isola, achando que é inferior a todos, se colocando na posição de um animal. Ou ele se isola, se achando que é melhor do que todo mundo, se colocando na posição de um Deus. Nós, como pastores e líderes, nós precisamos nos conectar com mentores, com pessoas que têm para nos ensinar, com pessoas que têm para dar para a gente, para fazermos a obra de Deus da melhor maneira possível. Desde o começo eu disse para minha esposa, a gente vai começar certo, da maneira certa, se conectando com pessoas certas. Os mentores que eu considero meus mentores, eles têm pelo menos 30 anos de ministério. Ou seja, pessoas que já passaram por aquilo que eu ainda nem sonhei que vou passar. Que quando chegar eu tenho meios para recorrer. Quais são as mesas que você está aprendendo? Terceira conexão. A conexão com seus liderados. Marcos 10:45 diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Algo que eu e você precisamos refletir é o seguinte: a pergunta, qual a vantagem de ser líder, é menos importante do que a pergunta, qual a vantagem das pessoas de ter você como líder? Posso fazer de novo? Para você que está anotando, não anotou, eu repito. Qual a vantagem de ser líder? É menos importante do que a pergunta qual a vantagem das pessoas em me ter como líder. Pois a liderança não é para nós mesmos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Se não tiver pessoas ao nosso redor, a liderança ela é inútil, não precisa de liderança. Nós precisamos nos conectar. E como nos conectamos com as pessoas? Primeiro, servindo elas. Estamos aqui com a equipe lá da nossa igreja. Sábado passado, a gente teve um jantar para voluntários. Eu, a minha esposa, preparamos um jantar para 50 voluntários. E a gente preparou 20 quilos de costela. E a gente foi servir o povo. E não sobrou nada. O povo deu lugar à carne. E nós temos prazer, desde o começo nós servimos a nossa igreja. Às vezes chegam pessoas na igreja, me cumprimentam na recepção, quando vê eu estou pregando. Fala assim, era o pastor que estava lá? Eu falo, era eu. Porque nós precisamos ensinar os nossos liderados pelo exemplo e não pelo que falamos. Existem líderes que falam demais, mas fazem de menos. Nós precisamos ensinar através do testemunho da nossa vida. Uma frase que carrego comigo, líder que não serve para nada serve. O líder que não serve para nada serve. 1 Pedro capítulo 5, verso 2 e 3, diz assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o vosso rebanho. Como que eu me conecto com as pessoas? Entenda uma coisa. Cada ser humano, independente da nacionalidade, da raça, da cor, da língua, ele tem 4 necessidades básicas. E não é fisiológica. Eu quero falar de outra. Qual que é a primeira? Aquela que é suprida com o maior mandamento. Todo ser humano tem o desejo de ser amado. Todo o ser humano tem desejo de ser amado. É uma necessidade básica de cada ser humano. Se ele chega na tua igreja, ele tem a necessidade de ser amado lá. Se ele faz parte de uma família, ele tem a necessidade de ser amado nessa família.
Se ele faz parte de um grupo, ele precisa se sentir amado no grupo que ele faz parte. A segunda necessidade básica que todo ser humano tem é de pertencimento. Ele tem uma necessidade de pertencer ao grupo que ele faz parte. Se ele chegar numa igreja, ele não sentir parte da igreja, ele não fica na igreja. Ele pode ter nascido em uma família, mas ele não se sente parte da família. Toda vez que se reúne para uma festa, ele sente uma pessoa estranha ali. Por quê? Porque nós temos a necessidade de pertencimento. A terceira necessidade, todo ser humano tem a necessidade do direito de errar. Não somos perfeitos. Eu digo sempre para a minha igreja, eu não vou acertar sempre, mas vou procurar errar cada vez menos. Não somos anjos, erramos, e muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, quando ela comete algum erro, nós logo crucificamos ela. Todo ser humano tem o direito de errar. E quarto, todo ser humano tem a necessidade de ser ouvido na essência. Todos. Quem é casado sabe muito bem disso. Você está falando com a esposa, se ela vê que você está no telefone, querido, se prepare. Não vai haver avivamento durante alguns dias. Nós temos necessidades básicas e para conectar com os meus liderados, eu preciso praticar essas coisas. Quando o slogan da EIC, da Igreja da Cidade diz, uma família para pertencer, porque as pessoas vão com o intuito de suprir uma necessidade básica, pertencimento. Quando elas olham para Por Amor Church e vê o slogan, um lugar para amar e ser amado, ela quer chegar lá e se sentir amada naquele lugar. O nome da nossa igreja carrega um peso muito grande, porque todo mundo que chega lá, ela chega atraída pelo nome, esperando encontrar amor naquele lugar. E graças a Deus a gente tem correspondido. Agora, quando nós apresentamos um nome que não corresponde com aquilo que somos, as pessoas nunca mais voltam. E ainda fala para as outras não voltarem. Hoje, a nossa igreja conta com mais de 50 voluntários. Uma igreja de menos de 2 anos. Mais de 50 voluntários é uma vitória. Nós temos uma visão que não queremos que a pessoa sirva em todos os cultos, porque mais importante do que fazer é cultuar. Porque muitas pessoas estão tão ocupadas com as tarefas que ela não consegue se relacionar mais com Deus. E nós precisamos criar essa cultura de que o nosso culto é mais importante do que aquilo que nós fazemos. E como que as pessoas querem servir na nossa igreja? Porque nós nos conectamos com ela. Nós sabemos das suas necessidades, dos seus desafios, nós sabemos daquilo que ela precisa. Talvez você vai dizer assim, pastor Rodrigo, mas é muito difícil para mim porque eu já fui muito ferido, traído, porque na jornada do ministério isso acontece. Eu aprendi algo. Eu invisto em todas as pessoas o melhor que eu posso nelas. Em curso, em dedicação, formação. Mesmo no meu coração, sabendo que ela não vai ficar. Como que você vai investir em alguém que não vai ficar na igreja? Eu estou investindo para o reino, não somente para a igreja. O dia que ela for para outro lugar, ela vai estar servindo o reino de Deus. E as pessoas que se machucaram você, existem pessoas que curam também. Do mesmo modo que chegam pessoas que podem te ferir, Deus vai trazer pessoas para te ajudar, para edificar junto com você. Nós não podemos fechar uma porta por causa de uma pessoa. Nós não podemos parar a obra de Deus porque alguém te olhou torto. Nós precisamos nos conectar com os nossos liderados e com a nossa igreja para que nós possamos avançar a missão e realizar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quarta conexão. Precisamos nos conectar com a sociedade local. Não podemos nos isolar da sociedade ao nosso redor. Se você parar para pensar, quase todos os pastores que estão aqui não estão pastoreando na sua cidade natal. Todos estão pastoreando em uma outra cidade, até mesmo em uma outra nação.
Nós precisamos entender que a Igreja de Cristo é a mesma, mas cada cidade tem a sua diferença. Cultura, costumes, modos. E nós precisamos nos conectar com a sociedade, servindo ela da melhor forma possível. A Igreja de Cristo, ela foi implantada para alcançar as pessoas não somente da sua nacionalidade. Nós somos sentados a isso, não somos? Na nossa igreja, nosso culto é bilíngue de palco. Mesmo que não tenha alguém que precisa da tradução para o francês, nós fazemos. Existem igrejas que já têm um culto em inglês, né? Durante a semana, o outro em português, mas nós criamos essa cultura por quê? Porque as pessoas, quando querem convidar alguém que só fala o idioma francês, ele não vai pensar, será que vai ter tradução ou não vai ter tradução? Até porque nós não estamos ali somente para brasileiros. O que o pastor Lierte falou é uma realidade em muitas cidades. A cidade de Lausanne tem cerca de 140 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas tem 168 nacionalidades diferentes. 168 nacionalidades diferentes. A nossa igreja hoje tem 8 nacionalidades diferentes. E eu preciso entender que é muito mais fácil ganhar um cara do Irã em Lausanne do que no Irã. É muito mais fácil ganhar alguém da Coreia, Paquistão, em Lausanne do que no país dele. E nós precisamos entender qual é a cultura local, para que a gente possa alcançar os nativos dali. Como nós vamos ganhar um suíço que é completamente organizado com uma igreja desorganizada? Como nós vamos ganhar um suíço que é o país do relógio, se a igreja não tem hora para começar nem para terminar? Como que vamos ganhar o suíço com uma igreja com um nível totalmente inferior à nação? Ei, conheça a sua cultura local, a sua cidade. A sua igreja tem que estar no nível da tua cidade para melhor. As pessoas têm que chegar na tua igreja, elas têm que sentir no país dela, em um lugar ainda melhor do que o país dela. Como vou ganhar o suíço? Se eu estou pregando um evangelho que ele não está pronto para receber. Vocês viram aqui antes, né, pregar logo depois de um pastor suíço. Que responsa. Colocaram eu logo depois do Léo Bigger. Jesus amado. Vem um suíço nativo pregar, agora coloca um brasileiro que está lá na Suíça. Mas nós precisamos entender que a nossa igreja ela só vai crescer em um país organizado se ela houver organização. Nós precisamos conhecer a cidade onde nós estamos instalados. E servir a nossa cidade. E amar a cidade. Muitos suíços olham para o brasileiro e acham que o brasileiro está lá só para tirar algo do país. E todo final de culto nós oramos e profetizamos. A Suíça é do Senhor Jesus. E nós estamos ali para servir aquela nação. Nós estamos em um país que tem um grande desafio, por exemplo, a eutanásia. É legal. A senhora que fez há 6 meses atrás, me procurou porque os médicos queriam que ela passasse pela eutanásia. Olha que luta. O filho já estava preparando toda a cerimônia. Eu falei, por que isso? Não, porque os médicos falaram que não tem mais jeito, já estão os papéis tudo pronto. Se eu não conheço a cultura, como ela funciona, como que eu vou me posicionar dentro dela? Graças a Deus. Oramos, abençoamos, acompanhamos. Chegou até o tempo que Deus permitiu que ela chegasse. Mas ela não assinou um documento dando autorização de tirar a própria vida. Existem muitos pastores que estão em cidades que não é a sua, mas nunca se integraram no país. Nunca se integraram na cidade. Para você tirar a nacionalidade suíça,
você precisa conhecer muito bem do país. Você passa por um teste. Quais são os cantões? Quais são as línguas? São 4 línguas oficiais. Quais são os principais rios? Isso, o maior lago. Até como preparar o fondue suíço. Se você não souber fazer como suíço, está reprovado. Por quê? Porque você tem que mostrar que você ama a nação e que você se integrou nela. Como vamos ganhar o suíço se a gente não ama a nação dele? 5ª conexão. Meu tempo está indo. A conexão com a própria família. A 5ª conexão necessária, vital de um líder, é a conexão com a própria família. É essencial priorizarmos a nossa conexão com a nossa casa. Algo que eu e você precisamos entender que é o ministério. Não o único, mas o primeiro. Muitos de nós somos tentados a nos conectar tanto com a obra e negligenciar a nossa casa. Eu tive pessoas que chegaram na nossa igreja ferido pela religião. Filhos não queriam nem saber de igreja, porque a religião roubou os pais dos filhos. Talvez você já conheceu alguém assim. E nós, como pastores e líderes, precisamos entender que nós ensinamos pelo exemplo. E nós precisamos conectar primeiramente com os da nossa casa. A primeira pessoa a acreditar no teu chamado, na visão que Deus tem para você, é você. E a segunda, a tua família. Todas as vezes que eu tenho uma responsabilidade como essa, compartilho com a minha esposa, ela fala, e aí, tá tudo bem? Eu não vou me acostumar. Dá aquele frio na barriga e tudo mais. E ela olha para mim e fala, o mesmo Deus que usa eles, usa você também. Eu tenho uma esposa que é conectada comigo, que me cobre em oração, que caminha comigo no ministério. Eu tenho uma filha apaixonada por igreja. Uma filha que ela anota no calendário, ela fala, está chegando o dia do culto, papai. Por quê? Porque nós precisamos, primeiramente, como está em 1 Timóteo 3,5, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Billy Graham diz a seguinte frase, um homem que não cuida de sua família não é realmente um homem de fé. Hebreus 13:7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Imitem a sua fé. A sua igreja vai confiar no seu cuidado se eles olhar para você e ver que você cuida bem da sua casa. A sua igreja vai querer viver a visão que Deus tem para a tua vida se ela ver que a tua família quer viver a visão que Deus deu para você. Eu não sou filho de pastor, não tive essa graça, mas dentro da minha família tem muitos pastores. E eu tenho primos que não congregam na igreja do pai. Por quê, pastor Rodrigo? É muito mais difícil ganhar alguém dentro de casa, por quê? Porque eles não veem o que a gente fala, eles veem o que a gente vive. O maior testemunho que você tem que dar, primeiramente, é dentro de casa. Não adianta no altar você arrotar religiosidade, espiritualidade, se dentro de casa você não está vivendo a integridade da palavra de Deus. E nós precisamos nos conectar constantemente com a nossa família. Eu vou falar algo que minha esposa vai amar. Sair com a esposa faz parte do ministério. Levar ela para um restaurante é um culto. Dar atenção para os filhos faz parte do ministério. Não traga a carga do púlpito para dentro de casa. O seu filho não tem culpa dos problemas ministeriais. Amém? Doeu aí? Quem vai fazer um culto com a esposa no restaurante? Que nós possamos sair dessa conferência, queridos, conectados com pessoas que vão agregar valor para o teu ministério. O fruto que vivemos na Puro Amor Church é resultado de conexões saudáveis que temos no reino.
pastores amigos. Hoje, muitos observam a nossa igreja e nos procuram para ir pregar lá. Mas qual a intenção? Existem pessoas que é para a tua agenda, mas tem pessoas que é para um propósito de vida. Eu sempre oro, peço a Deus, Senhor, me dê a direção certa, e eu tenho dito muitos não para algumas pessoas. O pastor Éder esteve lá 2 vezes. Está no lucro. Mas quando as pessoas observam a nossa igreja, vê o crescimento que ela está tendo e tudo mais, logo elas querem estar lá também. Mas qual que é o intuito? Nós precisamos entender que existem conexões que vêm de Deus. Existem conexões que vêm para parar o teu ministério. Então saiba filtrar as conexões e as desnecessárias, tira da sua vida. Pois ela está roubando tudo aquilo que Deus tem para você. Se coloque de pé comigo. Eu não sei do meu tempo, tenho tempo, né? Olha só. Então vou parar por aqui, senão nunca mais vou ter oportunidade. Se coloque de pé. John Stott disse a seguinte frase: o cristão é chamado para pertencer a uma comunidade de fé. Isolado, ele é mais fraco, mais propenso à tentação e menos eficaz para o bem. Eu quero te desafiar a procurar alguém agora, você vai orar junto com essa pessoa. Num ato profético, você vai se conectar com ela agora. E nós vamos orar juntos. Você pode fazer isso? Se você puder, sai do seu lugar. Qualquer coisa, se encoste em alguém que você nunca viu. Só deixa trocar o telefone depois. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, como pastores, como líderes, declarando, Pai, que cada conexão aqui seja uma conexão que venha trazer cura para o nosso ministério. Pai, que sejam conexões dos céus, entendendo que não precisamos caminhar sozinhos, mas que possamos juntos carregar o peso da Tua glória por onde passarmos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos alianças dos céus aqui nessa tarde. Nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, conexões vindo do alto céus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e declaramos que nessa atmosfera possamos viver coisas extraordinárias do Senhor. Que os seus filhos, as tuas filhas possam compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado, e que juntos vamos expandir o reino do Senhor aqui nessa Europa. Não pregamos uma placa de igreja, mas pregamos um evangelho vivo e genuíno. Nós profetizamos: a Europa é do Senhor, Portugal é do Senhor, a Suíça é do Senhor, a Irlanda, a Alemanha, a França, a Espanha, o Espírito Santo, nós profetizamos salvação. Traga o avivamento para esta nação, traga o avivamento para este continente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda língua confessará que o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?